Olá pessoal, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Bem, hoje vamos falar do livro do profeta Oséias. Oséias é o primeiro dos 12 profetas menores. E lembre-se que eles são profetas menores não pela importância. A importância deles não é menor do que a dos 4 profetas que nós já vimos, mas o registro do ministério, da mensagem desses profetas é um registro menor, por isso eles são chamados de profetas menores. Oséias é o primeiro deles e nós vamos entender aqui muito da ação de Deus através da vida desses homens de Deus. Nós vemos que o ministério deles, muitos deles excedeu e muito ao que nós temos registrado, né? Muitos deles foram muito importantes, tanto historicamente para o povo de Israel, como na sua mensagem, no seu ministério, embora nós tenhamos registros menores da vida ou da mensagem desses profetas, e um grande exemplo disso é o profeta Oséias. Oséias, o nome dele significa salvação, Roshua em hebraico, inclusive é a palavra que está no nome de Jesus. Lembre-se que o nome do Senhor Jesus e Josué é o mesmo nome em hebraico, né? Nós temos essa diferença em português por causa da transliteração. A transliteração Josué veio do hebraico e a transliteração Jesus veio do grego, por isso tem essa diferença, mas o nome em hebraico é Yah Roshua, quer dizer, a salvação vem de Deus. O nome Oséias, inclusive o nome de Josué, antes de ser Yah Roshua, era Oséias, né? Oséias era contemporâneo do profeta Jonas e do profeta Amós, que nós vamos ver mais para frente. Ele profetizou no Reino do Norte, 200 anos após a separação, a divisão do reino. Então sabemos que o reino se dividiu depois do reinado de Salomão. O Reino do Norte era Israel, com a capital Samaria, e o Reino do Sul, Judá, com a capital Jerusalém. E ele profetizou no período do reinado de Jeroboão II, filho do rei Joás, 760 a.C., mais ou menos. Nós sabemos que o Reino do Norte foi um reino muito corrupto, né? Não havia muitas linhagens sanguíneas, né? Não havia muitas dinastias, teve as dinastias, mas foram muitas divisões. Tivemos aí 4 golpes de Estado, 4 assassinatos, era um reino muito corrupto. E Oséias profetizou justamente num período de 25 anos, em meio a toda essa corrupção, tanto dos governantes, dos reis, quanto do próprio povo que se corrompeu espiritualmente. Ele é citado também no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 15, no Novo Testamento, por Paulo em Romanos 9, 25, e também pelo apóstolo Pedro na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Nós vamos ver aí citações da mensagem do profeta Oséias. O livro tem 14 capítulos, o capítulo-chave é o capítulo 3, que fala de recomeço. O tema central do livro é a misericórdia de Deus mesmo diante da infidelidade do povo, e a mensagem, que é o mais importante do livro, é: eu amo vocês. Deus nos ama. Deus ama você. Deus nos ama, independente das circunstâncias, Ele nos ama. E Ele quer trazer salvação. Oséias. Jesus no livro de Oséias é a misericórdia. O livro é dividido em 3 partes principais. Nós vamos ver a primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 3, que fala justamente do casamento de Oséias. Lembre-se que a vida do profeta também era uma mensagem, não somente o que ele transmitia. E isso fica muito fácil de entender lendo e entendendo a vida do profeta Oséias. Primeiramente, ele se casa com uma mulher chamada Gomer, por ordem do próprio Deus, e essa esposa de Oséias, ela comete um adultério e ela sai de casa e vai se prostituir. Mas Oséias ama ela, ama a sua esposa. Então ele vai atrás dela, tira ela da prostituição e traz ela de volta para casa, e esse relacionamento é restaurado. Há uma restauração. E é justamente o que Deus quer fazer na sua vida, restaurá-la. Se você estava enfrentando problemas, se você passou por situações difíceis, você que está afastado, você que um dia esteve na presença de Deus, mas hoje talvez você está fazendo coisas que antes você jamais imaginou que você ia fazer. Deus está dizendo para você: eu amo você, eu quero você de volta. E Ele vai te trazer de volta, Ele está te trazendo de volta, já está falando com você agora, porque Ele quer te trazer de volta. Ele quer restaurar esse relacionamento com você. Oséias com Gomer teve 3 filhos, o primeiro deles foi Jezreel. E Jezreel é uma alusão, esse nome foi dado por Deus, Deus mandou Oséias dar esse nome, é uma alusão ao que Jeú fez lá no vale de Jezreel, um excesso que Jeú cometeu ao destruir, ao acabar, eliminar a descendência do rei Acabe. Isso está escrito lá em 2 Reis, no capítulo 10. Então Deus está fazendo o povo se lembrar: olha, vocês estão se excedendo, vocês estão indo além dos limites, vocês estão saindo do limite. Como no passado, lembre-se do que aconteceu no Vale de Jezreel, houve uma consequência. Se vocês continuarem assim, vai haver uma consequência. Então Oséias tem uma segunda filha com Gomer, e o nome dela é Lo-Ruhmá. Lo-Ruhmá em hebraico significa sem misericórdia. Vai haver consequência, e a consequência, a punição, será sem misericórdia.
E então eles têm um terceiro filho. Lembra que 3 é um número muito significativo, é o número da harmonia. E o terceiro filho se chama Lo-Ammi. Se vocês continuarem com esses excessos, vocês serão punidos sem misericórdia e deixarão de ser o meu povo. Lo-Ammi significa não meu povo. No versículo 10, o não meu povo, ou não povo meu, vai se tornar filho do Deus vivo. Ele diz, vocês que eram não meu povo, se tornarão filhos, serão chamados filhos do Deus vivo. E Deus está falando aqui, não do povo de Israel propriamente, mas de toda a terra, todos os povos. Aqueles que não eram meu povo, serão chamados filhos do Deus Altíssimo. Deus está falando de nós. Deus está falando de todos os povos que se tornaram filhos de Deus por meio do seu unigênito, que se tornou primogênito, o Senhor Jesus Cristo. Então haverá uma restauração por meio do Messias. Essa é a mensagem que nós vamos ver, principalmente no capítulo 2 do livro de Oséias, onde ele traz a mensagem de redenção. Agora não meu povo se tornará meu povo, e onde não haveria misericórdia, agora haverá misericórdia. Essa misericórdia é a salvação que vem por meio do Senhor Jesus. Do capítulo 4 ao capítulo 11 nós vamos ver avisos das consequências da infidelidade do povo. E Deus usa um termo aqui, conhecer. Esse conhecer não é conhecer de você ouvir falar ou de conhecer superficialmente, mas de ter intimidade, conhecer intimamente, como um marido conhece a sua esposa. O termo é yadá em hebraico. E significa justamente intimidade. Ele está falando, esse povo me honra com os lábios, como disse lá Isaías, me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Quer dizer, esse povo me conhece intimamente, mas está distante de mim. Como Gomer, que conhecia Osés, era casada com Osés, mas agora estava longe dele, o desonrando. Mas Deus então traria a salvação por meio do Messias. Do capítulo 12 ao capítulo 14, ele recorre à história e traz uma história de esperança e redenção. Ele vai falar da traição de Jacó, né? Jacó enganou seu pai para receber a bênção. Depois ele vai falar da rebelião do deserto, do povo que foi livre do Egito, mas que se rebelou no deserto. E depois ele vai falar do desprezo do povo com relação a Deus, quando pediu para que houvesse um rei em Israel e foi-se então escolhido o rei Saul para isso. Todas essas histórias são remetidas aqui na história que Oséias trata do capítulo 12 ao capítulo 14. E Deus está tratando o povo aqui como um pai fala com um filho rebelde. Deus nos trata como um pai. Veja que Jesus, o Senhor Jesus, nos revela que Ele é o nosso Pai. Nós temos uma oração que Jesus nos ensinou em que Ele diz, Pai Nosso. Deus, Ele quer ter um relacionamento íntimo conosco, Ele quer ter uma proximidade conosco. Ele nos ama, mas para isso nós temos que nos entregar também, nós temos que nos submeter a essa situação, a esse amor. Você tem que se render, você tem que se entregar. Ele não vai obrigar você a amá-lo. Esse amor tem que ser espontâneo, né? E é justamente disso que trata o livro de Oséias. A conclusão do livro está justamente no último versículo. Quem é sábio para entender isso? O justo, aquele que quer, aquele que anseia por viver na presença de Deus, que quer conhecer a Deus. Esse é o justo. O justo, diz a Bíblia, é o que vive pela fé. Se você deseja viver este relacionamento com Deus, deseja experimentar este amor de Deus, então viva de maneira justa, viva a palavra de Deus, se entregue a Ele. Você pode fazer isso agora se você desejar, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida em o nome do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.